Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, terça-feira, dia 13 de junho de 2023, por volta das 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. E o tema hoje é: saiba o que é ter a mente de Cristo. Eu quero fundamentar em 1 Coríntios, capítulo 2, eu vou ler o versículo 15 e 16, mas é bom depois que você leia a partir do primeiro versículo do capítulo 2, para que você possa entender o que, na verdade, o que Paulo quis dizer, qual é o caráter da sua pregação, o que Paulo quis dizer a respeito dessa revelação do Evangelho da graça de Deus, por quem é dado, por quem é concedido esta revelação. Diz assim os versículos 15 e 16: mas o que é espiritual discerne bem e tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Querido, a sabedoria da graça de Deus, ela não é humana, não se adquire com os conhecimentos deste mundo, com a sabedoria da vida, com o estudo secular, quando a pessoa busca uma formação acadêmica e procura cada vez mais crescer, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Nada disso tem a ver com o entendimento dessa revelação, porque essa revelação, ela é dada tão somente pelo Espírito. E essa revelação, ela não se adquire, como eu já disse, com conhecimento. Por mais que se estude, por mais que se tente aprofundar nos livros, principalmente teológico, para que possa entender a grandeza desse mistério que estava oculto, mas que foi revelado a Paulo, o apóstolo da graça de Deus, para o louvor da sua glória, da glória de Deus. Mas não se pode receber com a mente do homem, com seus conhecimentos, mas pelo Espírito de Deus que provém para que nós possamos conhecer aquilo que nos é dado de forma gratuitamente por Ele. Como diz aqui no versículo 3, disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com o quê? Com espirituais. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem de que forma? Espiritualmente. Essa revelação, esse conhecimento, ele é dado tão somente pelo Espírito Santo de Deus. Deus, ele é soberano, ele é criador de todas as coisas, e o entendimento é dado por ele a quem ele quer. Não basta querer. Eu, como teólogo, que fui professor em faculdade teológica, eu entendo
que não se adquire em livros, ou em qualquer seminário, em qualquer faculdade de teologia, nem tampouco nas faculdades seculares. A revelação, ela é na mente, colocada tão somente por ele no entendimento de alguns. Nem todos têm o conhecimento dessa revelação da graça de Deus. Quantos anos você ficou lá dentro do sistema religioso? Quantos anos eu fiquei lá dentro do sistema religioso? Como eu já disse, eu pregava, eu ensinava, eu lia a Bíblia, já li várias vezes, mas esse entendimento que hoje eu tenho, ele não vinha, ele não tinha me sido concedido, como hoje me foi dado. Ele quis que esse conhecimento, que essa revelação da graça de Deus me alcançasse. O Senhor é o Espírito e Ele coloca na mente de alguns. O que é que Ele coloca na mente de algum? A mente de Cristo. Paulo, antes, ele não tinha, mas ele, quando recebeu essa revelação do Evangelho da graça de Deus, ele pôde dizer, eu tenho a mente de Cristo. Ele tinha a mente de Cristo. A ele foi revelado esta maravilhosa, essa tão esplendida, se assim eu posso dizer, graça de Deus. Para entender a revelação da graça de Deus só com a mente de Cristo, só tendo a mente de Cristo. Não tendo, não se pode entender. Isso aqui, queridos, fique bem claro que não tem nada a ver com salvação. Essa tal salvação que é pregada, que é ensinada dentro do sistema religioso, que existe ritos para que as pessoas possam ser salvas. Porque eles veem as pessoas na carne. Tem que se consagrar, tem que se santificar, tem que se buscar uma perfeição para que possa alcançar essa tal salvação ensinada e pregada por eles. Quando, na verdade, quando a Bíblia trata-se de salvação, sempre foi na mente. Quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, que mundo era esse? Era o mundo de Israel. E aquele que cresce, ele seria o que é salvo? Salvo o que? Na mente, no entendimento. E quem não cresce estaria condenado. Condenado a quê? A passar pela grande tribulação, por não ter o entendimento, por não ser salvo na mente. Mas o sistema religioso traz essa salvação para onde? Para o corpo. Eles dizem que as pessoas precisam primeiro aceitar Jesus, se batizar e depois procurar se santificar, santificar o corpo. Nunca ninguém conseguiu e nem tampouco vai conseguir santificação do corpo. O que tem que se fazer é quando a pessoa tem o entendimento e a pessoa está dentro de uma espiritualidade, como Paulo disse que não somos mais carnais e sim espiritual. Ele não pratica o quê? As obras da carne, ditas pelo sistema religioso, que todas aquelas obras relatadas por Paulo aos Gálatas, capítulo 5, são pecados. Não, pecado era transgressão da lei. São obras da carne. E os espirituais, eles não vivem na prática das obras da carne. Então, por isso que os religiosos não têm esse entendimento,
Porque tem como base o que? Os ensinos dos homens. Eles têm como base os ensinos de pessoas carnais, que estão voltados para as coisas desta vida, para as coisas desta terra. Você é eleito de Deus, mas sem o entendimento da revelação, pois não tem o quê? A mente de Cristo. Você é salvo, porque o seu espírito veio de Deus e um dia voltará para Deus. A matéria aqui, que eles tanto se preocupam com ela, voltará ao pó da terra e de lá nunca mais vai subir. Você é um eleito de Deus, mas não tem a mente de Cristo. E o sintoma dessa verdade é que os que não fazem parte dessa sinagoga é chamado de herege, de falsos profetas, de desviados e desigrejados, porque é assim que eles nos veem. Eles nos acusam de todas essas coisas. Por que eles nos acusam? Porque eles não têm a mente de Cristo, a mente do Senhor, para que possa instruir. Eles não nos veem como seus irmãos, assim como eles também fazem acepção de pessoas, discriminam as outras religiões. A única certa é a evangélica. Somente alcança a salvação, segundo eles, por meio da instituição evangélica, seguindo os seus ritos e vivendo debaixo dos preceitos, dos ensinos dos homens que lá estão. Mas o que Paulo disse? Esse entendimento quem dá é o Espírito. Nós temos a mente madura com alimento sólido, porque somos espirituais, não somos mais meninos, como diz a palavra do Senhor. Depois você leia versículos 6, 7 e 8. Os mestres, doutores em teologia, não têm a revelação, porque o que mais tem lá são mestres, são teólogos, são professores, são homens com títulos, com nomenclaturas. Eles ficam lá ensinando heresia, com falsos ensinos, enganando as pessoas, dizendo que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Como, por exemplo, dizem que Jesus vai voltar, que o juízo virá. Eles ainda continuam com a aplicação da lei que foi consumada. Representação era para os judeus. Eles não conseguem diferenciar os judeus dos estrangeiros, dos gentios. Por exemplo, ceia é representação da Páscoa judaica, que o Nazareno fez com seus discípulos. Portanto, Páscoa era para quem? Para os judeus. Mas eles hoje têm a tal Santa Ceia, que eles dizem que Jesus mandou celebrar, que Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, mandou que se celebrassem a ceia. Então eles fazem todas essas coisas por quê? Porque não têm o entendimento. Por que eles fazem todas essas coisas? Porque não têm a mente de Cristo. E aí vive nas práticas de cerimoniais, de liturgias, cumprindo ritos, preso ainda aos rudimentos da lei de Moisés, fazendo tudo quanto o Nazareno fez, porque não tem a mente de Cristo, do Cristo que ressuscitou, do Cristo ressurreto.
O apóstolo Paulo, ele diz que quem tem assuntos que só quem tem a mente madura pode entender. Ele diz isso, ele é claro. Tem assuntos que só quem tem a mente de Cristo pode entender. Não tendo, não tem como entender. A sabedoria que nós temos pela mente de Cristo, que já nos foi ativada na nossa mente, pois faz morada no nosso espírito. E esse espírito nos revela este mistério. Que mistério é esse? Este mistério que esteve oculto. Ele hoje nos alcançou. Nós fomos alcançados por Ele. Ó bendita graça, ó bendita revelação, que foi dada primeiro a Paulo, para que esta revelação pudesse também nos alcançar, como ela tem nos alcançado. Daí vai se compreendendo e vendo a diferença entre o evangelho da religião e o evangelho da graça de Deus. É muito diferente. Não tem como se comparar. O evangelho da graça não tem o homem como pastor. Assim sendo, não tem títulos, nomenclaturas. O evangelho da graça de Deus não tem templo, onde eles dizem que é casa de Deus, onde fazem reuniões dizendo que estão buscando a Deus. A graça nos faz entender que nós somos o templo da habitação de Deus, e é em nós que o Espírito Santo de Deus habita e faz morada. Na graça, nós não vivemos debaixo de autoridade espiritual de homem algum. Na graça, nos faz entender que há um único Deus soberano, Senhor de tudo e de todos, e que a Ele a honra, a glória, o poder, louvor e adoração, e que a sua glória não se divide com quem quer que seja. Na religião, nesse evangelho pregado por eles, os homens buscam primazia, são aplaudidos, reverenciados, idolatrados. Enquanto que na graça de Deus, tudo isso é jogado por terra. A graça nos faz entender que somos filhos, e como filhos que somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. A graça de Deus nos faz entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ela nos faz reinar e triunfar e descansar tão somente no Senhor. Essa é a diferença. É muito diferente o evangelho da religião para a revelação da graça de Deus. Ele revela os seus mistérios aos simples, a quem Ele quer. Fomos tirados para seguir o ressuscitado, que é o que? Espírito. O homem nazareno que veio tão somente para salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele era humano, judeu, nascido de mulher. Mas ele cumpriu a lei, como ele disse que veio para cumprir a lei. Morreu e ressuscitou. Ele agora vive. Ele é o Pai dos Espíritos. Ele habita no nosso espírito. E no nosso espírito Ele testifica que somos seus filhos. Então não seguimos a religião, não frequentamos as sinagogas, porque tudo isso nos causa o quê? Ânsias. Eles são maldosos.
Os seus corações estão voltados para as coisas desta vida, para as coisas terrenas. E buscam as coisas desta vida, as coisas materiais. Nos dias do Nazareno, ele tentava mostrar para as pessoas que não se deviam se apegar às coisas desta vida, às riquezas. Por isso que muitas vezes ele fala acerca dos avarentos, dos ricos, dos que se apegavam às coisas materiais. E muitos não entendiam do que ele estava falando, do que na verdade ele queria dizer. Em Mateus capítulo 6, ele fala: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e quantas demais coisas vos serão acrescentadas. Ele disse: eu sou o Senhor. O Senhor cuida dos seus, ele cuida daqueles que creem, daqueles que buscam o Senhor e que vivem sob os seus cuidados, sob a sua proteção. Paulo, o apóstolo da graça, ele disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele disse: o Deus de paz supre todas as necessidades. O Senhor nunca lhes deixou em falta, assim como aqueles que creem, aqueles que vivem por fé, o Senhor não os deixa em falta. Colossenses 3:1: buscai as coisas do alto, as coisas de cima, as coisas da terra, as coisas do alto e não as coisas da terra. Porque é assim que os espirituais agem, é assim que os espirituais se comportam. Eles estão sempre voltados para as coisas do Espírito. O reino de Deus não são coisas deste mundo. Não são coisas deste mundo o reino de Deus. Nós temos que ser o que? Movido pela fé, tão somente pela fé. É Deus habitando em nós. É nós reinando em vida e descansando no Senhor, sempre confiando no Senhor. Nós não temos nada a ver com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo. O conhecimento terreno, ele é importante para as coisas desta vida. Para as coisas deste mundo, sim, o conhecimento é importante. Se você quer ser um profissional, estude. Faça uma faculdade, um curso técnico, tenha uma profissão, sim, é importante. Mas para entender as coisas de Deus, esses conhecimentos seculares, para nada adianta, para nada serve, porque o conhecimento é tão somente dado pelo Espírito, e Ele dá a quem Ele quer. Por isso que nós, que hoje temos o entendimento, que temos a mente de Cristo, nós não ficamos fazendo proselitismo, nós não estamos preocupados em trazer pessoas para o Evangelho da graça de Deus, porque nós sabemos que só o Espírito é quem pode dar este conhecimento, esse entendimento. A melhor coisa que aconteceu comigo foi isso. Foi eu me desprender dessas sinagogas, abandonar esse sistema religioso perverso, cruel e mau, que coloca fardo sobre os ombros das pessoas, que faz acepção de pessoas, que faz discriminação das pessoas, que causa divisão. É sim isso que esse sistema religioso faz com as pessoas. As pessoas não são livres para viver a liberdade nele, no Cristo ressuscitado. Elas não são livres, porque estão debaixo das autoridades dos homens. Estão indo em busca de posições, querendo ser mestre, querendo se despontar entre as pessoas. A gente vê isso. A gente vê isso. Isso é público e notório na vida das pessoas.
Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. A revelação da graça de Deus é para quem tem a mente de Cristo. É tão somente para quem tem a mente de Cristo. Entenda o que é ter a mente de Cristo. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no meu canal, divulgue e compartilhe. Eu quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. O meu canal está crescendo bastante, está crescendo muito. E a minha preocupação é que ele cresça para que esse evangelho da graça seja divulgado. Para que muitos possam ouvir. E quem sabe esses eleitos, quem sabe os filhos da escrava, que são nossos irmãos, eles possam ter também a mente ativada pelo Espírito Santo. Quem sabe que eu estou sendo usado, que os pregadores da graça de Deus estão sendo usados para que o Espírito Santo de Deus que habita no espírito de cada um deles também possam ativar as suas mentes. Porque a fé vem pelo ouvir. E quem sabe ouvindo, o Espírito Santo ative esse entendimento na mente de cada um deles. E então eles passam a ter a mente de Cristo, do Cristo ressuscitado, do Cristo que é Espírito, do Cristo que habita em cada um de nós. Ele é o Pai dos Espíritos, Ele é o Senhor, o único Senhor. Então fica aí esta palavra, um forte abraço. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.